Olá pessoal, eu sou Janina Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. E hoje nós vamos para mais um quadro, o produtor pergunta, eu respondo. Espera a vinheta aí que já já a gente volta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu recebi uma pergunta lá na caixinha do Instagram, eu resolvi trazê-la aqui para o YouTube para responder para vocês, porque eu acho que essa pergunta já apareceu aqui no nosso canal no YouTube, por isso é muito importante a gente falar desse assunto. A pergunta foi a seguinte: professora, o rotativo de fato é melhor do que o contínuo? Eu achei muito bacana essa pergunta, porque tem muita discussão em relação a isso, né? Outro dia eu coloquei uma postagem lá no Instagram sobre lotação contínua, e alguém respondeu dizendo que a lotação contínua era o grande problema da degradação de pastagens no Brasil, que era tudo culpa da lotação contínua, né? Então eu queria contextualizar para vocês um pouquinho essa questão da lotação contínua e da lotação rotativa, tá? Muitas das vezes a gente utiliza até o termo pastejo contínuo, mas aí eu gosto de fazer aquele negócio, né, dar aquela pitadinha de ciência para vocês aqui. Não é bacana a gente falar pastejo contínuo, a gente utiliza o termo lotação contínua. Porque, na verdade, o animal, mesmo que a gente não mude ele de piquete, ele não fica pastejando o tempo todo, né? Então, não é continuamente esse pastejo. O animal para ruminar, para beber água, andar, né? Ósseo para dar aquela descansadinha. Então, não é o tempo todo com pastejo contínuo. Mas isso aqui é só uma cerejinha do bolo, não faz nenhuma diferença na compreensão, mas é bacana estar falando para vocês as terminologias corretas, tá? Então, a gente vai falar aqui sempre sobre lotação contínua, que é o pastejo contínuo, e a lotação rotativa, que é a utilização dos piquetes. Tá? Então, quais são as principais diferenças entre esses dois métodos de pastejo? Tá? As principais diferenças são as seguintes, que na lotação contínua, o pasto não tem um período de descanso sem a presença de animais, então o tempo todo o animal vai estar ali. E na lotação rotativa, ela vai ser então caracterizada por períodos de descanso e períodos de ocupação pré-determinados. Só que a gente não pode ter certeza mais de quantos dias serão descanso e ocupação. E nós já vamos falar sobre isso um pouquinho, por causa daquela questão do vídeo anterior, que é o manejo de pastagens por altura, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Quais seriam as principais vantagens da lotação contínua em relação à lotação rotativa? Primeira grande vantagem: o seu nível de tomada de decisão na lotação contínua é muito menor. Você não tem que tomar decisão. Praticamente não tem decisão para ser tomada. Você deixa os animais ali e a decisão que você tem que tomar é a seguinte: aumentar ou diminuir a taxa de lotação. Quando você percebe que seu pasto está muito rapado, você tem que diminuir a taxa de lotação. O maior problema está no fato de muitas pessoas não terem essa percepção. E aí a lotação contínua tende a levar o pasto à degradação, porque muitas das vezes a taxa de lotação está muito acima da capacidade de suporte do pasto. A capacidade de suporte, gente, nada mais é do que a quantidade de animal que eu devo colocar no meu pasto, tá? Que não deteriore meu pasto, que não estrague meu pasto, que não leve meu pasto à degradação. Então eu tenho que ter essa percepção. Professora, como que eu vou ter essa percepção? Uma forma muito interessante da gente ter essa percepção é pela altura. Vamos supor, você trabalha com a braquiarinha, Brachiaria decumbens em lotação contínua. Essa é uma combinação, tá, muito utilizada no Brasil. Braquiarinha com lotação contínua. E também a braquiarona, né, o marandu, braquiarão, né, com lotação contínua, é uma combinação muito utilizada no Brasil. Se você trabalha com braquiarinha, a altura correta de manejo dessa planta é 20 centímetros. 20 centímetros na lotação contínua. Então, se você começa a observar que está rapando, está ficando com 10, com 8, começa a ter solo descoberto, começa a aparecer planta invasora, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir a taxa de lotação. Quando você percebe que ela está lá com 30, 40 centímetros, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a taxa de lotação. Então, a gente consegue fazer essa regulação para respeitar a capacidade de suporte. Então, a altura acaba dando para a gente uma boa referência em relação à capacidade de suporte. E eu garanto para vocês, respeitando isso, a gente não vai ter essa lotação contínua como uma grande vilã da degradação dos pastos, tá? Então, uma outra grande vantagem que a lotação contínua traz para a gente em relação à rotativa, né, além desse baixo nível de decisão gerencial, é o fato do animal ter maior capacidade seletiva. Né? Por incrível que pareça, na lotação contínua, o animal seleciona mais, a dieta acaba tendo melhor qualidade. Então, na lotação contínua, você vai ter um melhor desempenho individual. O desempenho do animal é melhor, mas o seu desempenho por área não é.
Esse maior desempenho por área você consegue lá na lotação rotativa, que você dá para esse animal uma menor oportunidade de seleção, porque você coloca o maior número de animais por área. Tá? Então é interessante você ter essa percepção que na lotação contínua o animal tem mais liberdade para escolher folhas, né? Porque ele prefere folha, porque lá no rumen dele a folha vai ser muito mais digestível do que o talo. Então ele consegue ter essa maior liberdade de escolha, então acaba que a qualidade da dieta na lotação contínua é melhor. Uma outra vantagem é que a lotação contínua ela tem menos investimento, o custo é menor, né, em relação à lotação rotativa, porque você faz menos divisão do pasto. Só que nem tudo são flores, nós vamos ter várias desvantagens também em relação à lotação contínua quando a gente compara com a rotativa. Tá? A principal desvantagem que nós vamos ter é justamente essa que eu falei, o seu desempenho por área ele diminui consideravelmente e você tem uma maior dificuldade de controlar essa questão relacionada à altura do pasto, porque é muito comum a gente observar a lotação contínua e aí você diz para mim, se você que trabalha com lotação contínua, conta aqui para mim nos comentários se isso que eu tô falando não é muito comum na sua fazenda. É você ter regiões de super e subpastejo. É muito comum a gente ver um pasto muito desuniforme. Algumas regiões que estão rapadas, outras regiões que estão muito altas. E eu vou contar um negócio para vocês aqui. Quem trabalha com ovinocultura tem muito mais esse problema do que quem trabalha com bovinocultura. Tá? O ovino é um animal que tem uma capacidade seletiva muito maior do que a de bovino, tá, pessoal? Então esse animal seleciona mais e acaba tendo muito mais zonas de super e subpastejo. Então aqueles capim alto em um determinado local e capim rapado em outros. Então, a lotação contínua, ela traz esse problema da gente controlar essa estrutura do pasto. O que é um pasto bem estruturado? Tá? É um pasto mais uniforme, é um pasto em que as touceiras estão se renovando a todo instante. O que eu quero dizer com isso? Tem brotos novos nascendo, tem perfilhos sendo colocados. Isso é muito importante para que a gente consiga controlar melhor o consumo por parte dos animais. Então, essa é uma das grandes desvantagens que a lotação contínua tem em relação à rotativa. Tá? Então, além da gente ter esse problema relacionado a esse controle da estrutura de pasto, nós vamos ter provavelmente um menor desempenho, maior chance sim de levar o pasto à degradação, principalmente porque existe um mito, existe uma lenda dizendo que lotação contínua não precisa de adubação, tá? Então, que só a reposição de fezes e urina pode resolver. Até resolve se sua taxa de lotação for baixa. Se você quiser aumentar um pouco, essa taxa de lotação, é importante que você faça uma adubação, nem que seja uma adubação de reposição com doses baixas de adubo, tá? Só para manutenção da produtividade, porque já falei para vocês aqui em outros vídeos, o solo não é um recurso infinito. Os nutrientes que ali estão acabam. Então é interessante que a gente cuide do nosso solo para que ele possa entregar nutrientes para as nossas plantas, para que nossas plantas então possam ser convertidas em arroba e em leite. Então, é muito importante que a gente trabalhe com uma adubação de reposição, mesmo na lotação contínua. Então, vamos quebrar esse mito, porque a lotação contínua ela pode ter resultados interessantes, ela tem um menor custo de produção, tá? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão relacionada à reposição para não caminhar os nossos passos à degradação. O que caracteriza a lotação rotativa, como eu falei para vocês, são períodos de descanso e períodos de ocupação. Tá? Então, o que acontece na lotação rotativa de diferente? O que acontece é que na rotativa em relação à contínua, eu vou dar para o pasto uma melhor possibilidade de rebrota, porque o animal, ele tende a escolher as folhas mais novas. Então, quando você está lá na lotação contínua, quando essa folhinha nova nasce, o animal já consome. Aqui na lotação rotativa, não. Você está sem animal naquele pasto. Então, a planta vai ficar mais à vontade para poder rebrotar. Tá? Então, ela consegue rebrotar melhor, ela consegue expressar melhor o seu potencial produtivo, porque ela não tem animal ali o tempo todo. E isso é muito importante para a gente manter altos níveis de produção. E existem algumas coisas que aumentam, que favorecem a rebrota, que é você deixar uma altura de resíduo, não levar o pasto até o talo. Existe o pastejo ultra denso, mas isso aí é uma outra história, nós até vamos fazer uma live sobre isso aqui, tá? Para conversar sobre isso daí, mas isso aí é um sistema bastante específico, tá? Que não dá para todo mundo utilizar, mas nós vamos falar sobre isso aqui, tá, pessoal? Eu não tô condenando, nem tô vangloriando, Nós vamos conversar e vamos formar nossas opiniões em relação ao pastejo ultra denso. Mas a altura de resíduo, ela é muito importante ser mantida, tá? Para que a gente dê para a planta uma capacidade de respirar, tipo assim, não me leva até lá embaixo não, porque eu tenho pouca reserva,
eu vou ter que lançar a mão das reservas aqui para me desenvolver. Então, deixa um pouquinho de folha, deixa um resíduo foliar interessante para que a planta possa, a partir desse resíduo, continuar fazendo fotossíntese e rebrotar mais rápido, tá? Então, antigamente assim, há pouquinho tempo atrás, né, a gente utilizava dias fixos, né? Como é que era o esquema que a gente fazia? Ah, eu vou deixar a vacada aqui, né, a vaca de leite. Eu vou deixar um dia aqui no capim Mombaça e vou deixar o Mombaça descansar mais ou menos uns 28 dias. Esses 28 dias, como eu falei para vocês no vídeo anterior, pode ser muito ou pode ser pouco, né? Depende da época do ano que a gente está passando, tá? Então é importante a gente parar de utilizar os dias fixos para poder trabalhar com a fisiologia da planta, porque num sistema rotativo, né, a desvantagem dele em relação ao contínuo é o custo, porque ele é mais caro. Eu estou investindo mais, eu tenho que fazer divisão de pasto, eu tenho que investir em cerca, que arame tá caro pra caramba, eu tenho que investir em água, né? Às vezes tem sistemas rotacionados fantásticos que você tem nos piquetes, cada piquete tem a sua aguada. Isso é muito interessante, que você pode trabalhar com 2 lotes, né? Outros têm as praças, então o seu investimento é maior. Até porque você vai para o sistema rotacionado, né, no rotativo, escolher uma planta que tenha uma maior produtividade. Essa planta que tem maior produtividade, provavelmente, em quase 100% das vezes, é uma planta que tem maior exigência em fertilidade do solo. Então, você teve que investir mais, né? Porque você teve que chegar, né, a quantidade de calcário suficiente para atender cálcio e magnésio das plantas, você teve que trabalhar mais ali no fósforo, você teve que dar uma caprichada no potássio, né? Então, todas essas coisas aumentam o seu custo, então o seu investimento é maior. Então, se você investiu mais, tá? Existe uma tendência de que você tenha uma maior preocupação. E é importante que você tenha, para você ter retorno mais rápido de todo esse investimento. Então, você respeitar a fisiologia da planta para que ela tenha uma melhor rebrota, tá? Vai trazer para você maiores benefícios, né? Então, existem dados, já falei para vocês também no vídeo anterior, de que a gente tem aí aumento de produção em torno de 20% quando a gente sai de dias fixos para altura de pasto, né? Então, isso é muito importante. Então, às vezes a gente pensa que é difícil, né? Ai, professora, como é que vai ser isso? Deu 2 passos, deu altura no mesmo momento. Como é que vai ser essa história? O que eu vou ter que fazer? Tá? Então, existem estratégias de manejo que nós vamos adotar para trabalhar esses pastos com altura. Porque a grande vantagem que você tem na lotação rotativa em cima da lotação contínua é você respeitar também a planta. Durante muito tempo, o manejo de pastagens ele visou única e exclusivamente o desempenho do animal. A gente se preocupava muito pouco com a planta, mas a partir do momento em que a gente entendeu a fisiologia da planta, a gente entendeu a rebrota, a partir do momento em que a gente entendeu o alongamento de como, a gente entendeu como essas plantas morrem, que a gente tem que botar o gado para consumir antes delas morrer, mudou tudo no manejo de pastagens. Então, né, mais uma vez uma pitadinha de ciência, a partir da década de 90, nós começamos a ter essa mudança de mentalidade na ciência de forragicultura e pastagens. E começamos a compreender que a planta é um componente essencial e o mais importante do sistema, né? Porque se a gente for parar para pensar, o ruminante faz uma coisa incrível, que é pegar um alimento que eu não degrado, um alimento que eu não consigo digerir, não competem comigo pelo alimento, transforma isso em proteína nobre. Tá? Então, o que a gente tem que pensar? Que é a planta, né? Esse principal componente que a gente tem que cuidar para que esse animal, então, consuma ela de forma adequada e converta isso, né, em produto animal. Então, é muito importante que a gente respeite essa fisiologia da planta e a lotação rotativa, ela dá para a gente essa vantagem. Aí a pergunta é, eu consigo melhores desempenhos? O rotativo, de fato, é melhor do que o contínuo? Eu consigo melhores desempenhos? E aí, gente, eu vou dizer para vocês, depende. Porque se você tem uma lotação contínua bem manejada, respeitando a altura, conseguindo ajustar a taxa de lotação que seja compatível com a capacidade de suporte, você tem bons resultados. E aí, quando você compara com um sistema rotativo que está mal manejado, em que você deixou alongar muito o talo, em que você tem que fazer roçada, porque senão o animal refuga, ele não consome, você vai ter melhores resultados no contínuo. Então, depende da sua habilidade de manejo. Agora, quando os dois estão bem manejados, provavelmente você vai ter melhores resultados, principalmente na produção por área no rotativo, tá? Então, não adianta a gente falar que não, porque a verdade é essa. Quando você tem 2 sistemas bem manejados, não vamos falar daquele contínuo que está rapado, que está cheio de planta invasora, tá? Que está com uma taxa de rotação errada, não. Vamos falar de um contínuo bem feito, bem conduzido, comparado com um rotacionado, em que você utiliza a altura como critério de manejo, em que você faz adubação de reposição, os animais saírem, você aduba, você vai ter melhores resultados no contínuo, principalmente na produção por área, tá?
Mas o que eu quero dizer com essa conversa toda? Nós estamos aqui há mais de 15 minutos conversando, há uns 15 minutos conversando aqui sobre esses conceitos teóricos. O que, na verdade, a gente tira dessa conversa? Sabe o que a gente tira? O mais importante disso tudo, tanto no contínuo quanto no rotacionado, é manejo, tá? Então, numa escala de prioridade, manejar o pasto é muito mais importante do que você trocar a forrageira ou do que você trocar a genética. Eu também recebo muitas perguntas, a gente perguntando assim, eu quero trocar a genética dos meus animais, será que eu devo fazer isso? Ou então o pessoal já troca sem nem perguntar. Se você quiser trocar a genética para resolver o seu problema de ganho de peso e não resolver o seu problema com manejo, seja ele no contínuo ou no rotativo, não vai adiantar nada. Você só vai fazer um investimento maior e dar com os burros na água. Então é extremamente importante que você tenha, tá, um manejo muito bem fechado. E as dicas eu já dei para vocês. Vamos fazer manejo por altura e vamos fazer reposição de nutrientes, tá? Então é muito importante dizer para vocês que essa reposição de nutrientes é que vai garantir a perenidade do seu pasto. Porque esse negócio da gente ficar reformando o pasto a cada 3, 4 anos tem que acabar. Não dá para a gente continuar vivendo dessa forma. A gente tem que implementar uma pastagem e manejar ela bem a ponto de que ela fique ali 20 anos, tá? Com altas produtividades. Então, a gente tem resultados de taxa de lotação em manejo contínuo com 3 unidades animal por hectare. É extremamente possível, tá? Nós fizemos um trabalho em lotação contínua com Brachiara decumbens, com adubação de 300 kg de nitrogênio, em que a gente conseguiu colocar 5 unidades animal por hectare, tá? Só que a dose econômica não foi de 300 quilos, a dose econômica foi de 150. E a gente trabalhou com 3 unidades animal por hectare, na lotação contínua. Né? A gente trabalha aqui na universidade, no nosso sistema de produção de EPAMIG aqui, né, em parceria com o EPAMIG na produção de leite, em Capim, Mombaça, com 7,2 unidades animal por hectare. Só que o Mombaça é muito mais exigente em fertilidade do solo, então a gente trabalha aí com uma adubação mais pesada. Tá? Mas a gente consegue manter 7,2, tem época que a gente mantém 7,3 no período das águas, porque no período seco a gente não roda, tá? Então é muito importante que vocês compreendam que o manejo é fundamental, independente do método que você está utilizando. Então, se há alguma coisa que você tem que investir, tá? É no seu conhecimento sobre manejo de pastagens. Como adubar, como medir a altura, tá? Como eu tenho que manejar, como variar a taxa de rotação, trabalhar com pasto pulmão. O pasto pulmão é importante tanto para o rotacionado quanto para o contínuo, tá? Que é o quê? Aquela pastagem que você vai utilizar para retirar ou colocar os animais. Porque você precisa fazer isso em alguns momentos, né? Quando você está apertado lá, você tem que tirar os animais, vai fazer o que com eles? Coloca no pasto pulmão. Não precisa usar o pasto pulmão, faz uma silagem do pasto pulmão, faz um feno, faz um diferimento, tá? Vamos trabalhar com estratégias de manejo, porque o manejo de pastagens ele é um combo. O manejo de pastagens ele é formado por vários fatores, que inclui a utilização da altura, que inclui adubação, que inclui utilização de pasto pulmão, que inclui reserva para seca. Tudo isso está inserido dentro de manejo de pastagem. Nós já até conversamos sobre isso num vídeo aqui, né, em que a gente fala o que é manejo de pastagens. Então, respondendo a pergunta do pessoal que colocou lá na caixinha, né, do rapaz que colocou essa pergunta lá na caixinha pra gente, né, qual que é melhor? Realmente a lotação rotativa é melhor do que a contínua? A resposta para vocês é depende, mas num sistema rotativo muito bem conduzido, tá, você vai ter maiores ganhos e maior lucratividade se você souber conduzir. Tá bom, pessoal? Então, esse era o recado de hoje que eu tinha para vocês. Se você tiver interesse em adquirir o livro Seu Dinheiro é Capim, o link vai estar aqui na descrição, tá aqui o livro, tá? Quem ainda não recebeu, é um livro bastante interessante em que a gente ensina vocês a transformar, né, o pasto de vocês em dinheiro e a valorizar o capim, porque capim é dinheiro. Aqui nesse livro a gente tem a tabela de altura para a maioria das plantas forrageiras que estão disponíveis no mercado, para vocês olharem aqui as alturas, né, para trabalharem nos pastos de vocês. A gente fala da diferença entre contínuo e rotativo, né, qual capim serve para isso, qual não serve, né, eu acho que vocês vão gostar, tá? Então tá aqui, Seu Dinheiro é Capim, o link tá aqui na descrição. E eu quero pedir para vocês compartilharem, curtirem, comentarem, porque quanto mais ações vocês fazem nesse vídeo, mais o YouTube entrega, né, esse vídeo para as pessoas e mais produtores podem chegar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre manejo de pastagens. E como a gente está aqui no quadro, né, o produtor pergunta, eu respondo, eu queria pedir para vocês deixarem aqui, né, as dúvidas que vocês têm. Eu vou procurar responder essas dúvidas com mais frequência agora, né, para que vocês realmente tenham as dúvidas todas sanadas. Esse é o nosso objetivo aqui, de popularizar a ciência e a tecnologia em pastagens, tá bom, pessoal?
Então é isso. Gostaria de dizer para vocês que seu dinheiro é capim, seu pasto é lavoura, no pasto é mais barato. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.